Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a sua paz. A palavra de Deus dirigida a nós neste domingo chama a nossa atenção para este dado importante na nossa vida enquanto cristãos. O que são os mandamentos? Sempre quando fala dos mandamentos, nós nos recordamos de quando nós éramos catequizandos e que tinha ali as provas que nós tínhamos que saber os mandamentos de cor e salteado. Então nós nos esforçávamos para decorar. Mas parece que com o passar do tempo, quando nós vamos crescendo, isso ficou lá atrás. Aquele medo que nós tínhamos das nossas catequistas, então nós decorávamos bem depressa, mas nós pouco aprendíamos porque não guardávamos no nosso coração. Então nós tínhamos medo da catequista, nós tínhamos medo de Deus, porque quando éramos crianças, qual que era a forma de nos educar? Não faz isso porque o Papai do Céu castiga. E assim nós vamos crescendo com um amontoado de coisas que, ao invés de nos aproximar, nos afasta de Deus. Então, quando nós vamos ouvindo os mandamentos, nós sempre temos aquele medo, porque parecem leis muito pesadas. Primeiro que esta foi a forma como nós aprendemos. E depois nós aprendemos por um tempo e depois não olhamos mais. E aí outras coisas vão invadindo a nossa vida. Nós não aprendemos, não carregamos os mandamentos, mas nós sabemos quando nós pecamos contra eles. Isso é tudo muito claro para nós. Daí quando nós ouvimos esta primeira leitura, o livro de Deuteronômio, que é tido como o livro das leis, ele apresenta algo que é importante e que talvez nós precisamos ter para buscar viver uma fé madura. A primeira coisa é ter temor a Deus. Isso quer dizer amar este Deus, respeitar este Deus, ouvir o que Ele nos diz e querer seguir e assim criar uma intimidade com este Deus, a ponto de não mais colocar outra coisa em seu lugar. A única coisa que nós deveríamos e devemos nos preocupar é em permanecer firmes com Deus. Eis a disposição do primeiro mandamento. Então, quando nós criamos intimidade, quando nós descobrimos que este Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, nós não temos medo, não há necessidade do medo, mas essa disposição e a alegria de sempre querer estar próximo deste Deus. E aí tudo isso nos é ensinado desde criança, até o dia em que o Senhor pede contas da nossa existência. E aquele que percebe este Deus enquanto um Deus de amor, que as suas leis são para nos mantermos firmes na caminhada, e não para que nós tenhamos medo, nós vamos frutificando. E aí nós vamos nos dispondo a ir ao encontro daquele lugar aonde emana o leite e mel, aonde nada falta para ninguém. Então eis o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E depois aquele que ama verdadeiramente a Deus, seus olhos se abrem, porque vai te colocar diante do outro.
De que forma? Tendo os olhos de Deus, estendendo a mão, dispondo ao outro aquele sentimento que nós sentimos quando Deus tem por cada um de nós, que se chama misericórdia, compaixão. E aí nós vamos olhar para o outro e vamos agir com ele conforme nós queremos que hajam conosco. Amar o próximo como a nós mesmos. E como que seria esse amor? Um amor egoísta, amargo, venenoso, um amor de esperteza, aquele amor que dá, mas fica esperando em troca. Então essa não é a forma de amor, um amor disponível. E aí a pergunta que fica para nós é se de fato essa pessoa consegue amar. Consegue se dispor ao amor. Porque se olha para o outro com sinal de cobrança, então ainda não consegue amar. E se faz, e se tem, melhor dizendo, estas atitudes, ainda não descobriu o Deus de amor. E aí fica o questionamento para nós: como nós nos relacionamos com Deus? Há pouco nós ouvimos o evangelho do jovem, que foi ao encontro do Senhor e disse: o que devo fazer para possuir a vida eterna? E o que o Senhor lhe apresentou? A vivência dos mandamentos. E o jovem disse: tudo isso eu faço. E esta é a pergunta para nós: o que nós estamos fazendo para ter a vida eterna? É muito interessante quando nós vamos ao encontro das pessoas e que a primeira fala delas é sempre: eu vou à missa, eu assisto à missa tal, eu faço a novena, eu acompanho, mas tem o outro lado do testemunho dentro de casa, uma vida amarga, uma vida desconfiada, alguém com o coração fechado, alguém que não se dispõe a ir ao encontro do outro, mas está satisfeito se o Senhor só te atender. E foi quando o Senhor disse para aquele jovem: mas uma coisa te falta, deixar a vida apegada, se dispor para ir ao encontro do outro, ouvir verdadeiramente aquilo que Deus te pede. Então qual é o primeiro mandamento? Ouvir a Deus. Porque aquele que ouve se dispõe a colocar em prática. Então eis o outro lado, que muitas vezes é tão custoso a nós, mas se foi disposto para cada um de nós, quer dizer que não é impossível. Por que nós nos esforçamos por tantas outras coisas? Não medimos esforços. E às vezes, para estar com Deus, há sempre algo que nos amarra. Há sempre algo para nos impedir. Eu morei um tempo na África e a minha experiência foi muito bonita, principalmente aos domingos. As missas acontecem só durante o dia na região onde eu fiquei, porque não tem energia. E ali no meio daquela experiência, ninguém visita ninguém no domingo no horário de missa. E se a visita vai ao encontro, vai junto para a igreja. Porque descobriram o que é essencial na sua vida. E a visita que não vai à missa e que chega na casa do outro, ele fica sozinho.
E o nome que se dá para essas pessoas são filhos do diabo, porque vão lá para dividir, para tirar a paz, para tirar o espaço de Deus. E quantos de nós somos impedidos por causa destes filhos que chegam na hora que a gente tem que ir para a missa? E a gente, por causa de uma cortesia, acaba não indo. Então essas são as experiências de Deus que nós precisamos perceber. Aonde o lugar que Ele ocupa, que realidade nós estamos colocando este Deus. E aí, quando aquele homem descobre que os 2 mandamentos são estes, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele se coloca num caminho de conversão. E aí o que ele diz é mais forte e mais importante do que qualquer sacrifício, do que qualquer holocausto. E aí nos coloca diante de uma religião que deve ser vivida com um fundamento que é o próprio Cristo. Porque senão se torna uma religião vazia. Se aquele que nós buscamos quando estamos necessitados é o primeiro que nós abandonamos quando encontramos uma outra oportunidade, então não estamos compreendendo a dimensão da fé. Então não estamos compreendendo o que são os mandamentos. E eles ainda soam para nós como uma lei difícil de ser vivida. Então o que nós precisamos é amadurecer a nossa fé. É não ter diante dos nossos olhos um preceito vazio, mas algo com que nós nos comprometemos, que nos abre o coração, que nos faz sentir a alegria mesmo estando decepcionado, mas não abandona aquele que por primeiro nos amou. E o que nos diz a segunda leitura, aquele que veio ao nosso encontro porque ouviu e colocou por primeiro o projeto do Pai. Amou a Deus Pai, amou a nós sem saber, mesmo diante da nossa infidelidade, nos amou, amor ao próximo, e por onde passou, passou fazendo o bem. E qual foi a conclusão do seu projeto? A cruz. Mostrando a cada um de nós que o amor verdadeiro é este sem reservas. É este que se doa sem esperar nada em troca. Então que a palavra de Deus nos ajude a viver todos os dias da nossa vida a dimensão dos mandamentos, procurando a fidelidade, a disposição, não nos deixando acomodar por causa da nossa limitação, mas apresentando também esta diante de Deus e procurando colocar Deus em seu devido lugar. Quando nós fizermos isso, os mandamentos não são um peso, mas serão uma disposição. E assim nós estamos vivendo a dimensão do amor a Deus e o amor ao nosso próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.